22. A gente tenta segurar de todas as formas, né, pastor? A gente tenta segurar de todas as formas. A gente tem pregado muito por aí, a gente tem visto que o necessário se findou. O povo vem hoje por revelação. Eles querem tudo das mãos do Senhor, mas quando Deus cobra algo da gente, a gente cai fora. A gente quer as mãos do Senhor, mas a face a gente não quer. Mas nesta noite a gente vai entender que Deus não quer somente nos dar bênção, Ele quer dar intimidade para eu e para você. Amém? Tem crente aí, irmãos? Tem crente no nosso meio? Diga amém. Boca, glorifica o nome do Senhor. E se apartou dali e abriu outro poço, e não brigaram por ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse: porque agora nos tem feito alargar o Senhor, e frutifiquemos nessa terra. Amém? Amém. Curve sua cabeça. Senhor Deus, poderoso Pai, estamos aqui, Pai, para ministrar a tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor venha me conduzir, Senhor, nas palavras e direcionar onde, Pai, o Senhor quer falar com a tua igreja, Senhor Deus. Fala conosco, Pai, nesta noite, da maneira que tu quer, da tua maneira, Senhor. Senhor, meu Deus, usa, Senhor, meu Deus, os ouvintes, Pai, para não somente escutar, Senhor, meu Deus, mas para ouvir, guardar e praticar o que vai sair desse altar hoje, em nome de Jesus. O salmo sempre dando glória e dando palmas ao Senhor. Pode sentar no seu filho. Irmãos, nós estamos numa palavra pouco pregada sobre os poços que Isaac abriu. E eu quero aqui esmiuçar um pouquinho a palavra com você, para mim entrar no propósito que Deus quer sobre essa igreja hoje. É o terceiro elo dessa campanha. E quando a gente vê de promessa é algo que Deus faz para nós, para cumprir a promessa. Quando me ouve, diga amém. Quando Deus ele faz uma promessa, Ele vela. O que é velar? É cuidar daquilo, para que ela se cumpra. Quando a gente olha na palavra, a gente vai ver que Deus, Ele cria o homem com as suas mãos próprias. Tudo isso que subsiste, que a gente vê, foi criado pela palavra de Deus, que é Jesus. O Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Filho do Deus Pai Altíssimo, aquele que desceu para dar vida e nos tirar do lago de enxofre da morte e do pecado. Ele que nos trouxe a salvação divina. Estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou no meio da caminhada, e por isso nós temos o direito de ser chamado filho de Deus. E se você gosta disso, de ser chamado filho de Deus, reage de alguma maneira aí neste banco, em nome de Jesus. Deus cria o homem com a sua mão, e da costela Deus faz a mulher, disjuntora, companheira. A Bíblia vai dizer agora que Deus fala para que eles migram, cresçam, multiplicam, e eles vão crescendo. Quando chega no capítulo 6, a gente vê no capítulo 4 de Gênesis, que vai ter o primeiro homicídio, Caim mata Abel. Quando chega no capítulo 6 de Gênesis, a gente vai ver que a nação agora já está corrupta, mas ainda Deus não escolheu o teu povo. Deus escolheu pessoas para continuar a promessa. Deus usa Lameque, Deus usa Matusalém, Deus usa Enoque, que foi tomado. Ele andou com Deus de uma forma tão interessante que Deus tomou ele, tirou ele com força. Ele não conheceu a morte. Elias também foi
tirado de dentro dessa camada material e levado com a carruagem, o redemoinho, a carruagem separa Eliseu de Elias, e o redemoinho agora leva ele sem conhecer a morte. A Bíblia vai dizer para nós que esses homens preservam a geração de Sete. É uma geração que antecedeu de Abel. Abel morre, então Deus coloca alguém. Quando Abel morre, ele morre com um sacrifício que Deus atendeu aquele sacrifício. Deus se materializou com fogo naquele sacrifício. Era Deus falando: Abel morreu, mas a glória da última casa será maior do que a primeira. Era Deus falando: eu estou trazendo Sete para pessoas aqui. Não é Sete número, é Sete para colocar no lugar de quem caiu, de quem fracassou. Deus está falando para alguém aqui: se Abel não deu certo, Deus está levantando Sete para continuar a minha obra, o meu chamado e a minha promessa. Deus escolhe homens, coloca homens na genealogia de Jesus, da tribo de Judá, mas bem antes, Ele vem trazendo o teu povo, cuidando do teu povo. A Bíblia diz que Deus manda o dilúvio e Deus preserva Noé, não porque o povo, Deus foi ruim de deixar o povo para trás. Hoje a igreja está aberta, hoje tem profeta pregando, Valcaí, hoje tem gente falando: se arrependa-te, porque hoje está pregando, sendo pregado um evangelho coach, o evangelho que pode tudo, o evangelho que tudo pode, mas ainda tem remanescente que prega a verdade. Se não se arrepender, se não confessar, não tem salvação, não tem vida eterna. Deus levantou Noé numa dispensação que estava como nós, corrompida, imoral, mas Noé pregou 120 anos. Vira para esse irmão e fala com ele para ficar bem didático. 120 anos foi pregado arrependimento, mas a população preferiu o pecado, preferiu a imoralidade. Então Deus pega ele e a sua família e coloca dentro da arca, e a Bíblia vai dizer que ele selou pelo lado de fora. É você querer abrir a porta para alguém passar, mas não vai poder mais. Sabe por quê? Porque não vai ter mais chance. A chance é agora. Não tem purgatório, que alguém purga e tem salvação. Morreu, acabou. Ou morreu salvo, ou morreu condenado. Mas a igreja está aberta aqui hoje, e Deus está falando: hoje é dia de levantar a mão e não querer bênção. Hoje é dia de conselho na tua vida. Deus não tem prazer, o salmista vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio, ainda mais do justo. Somente 8 pessoas entraram na arca. Eu estou fazendo esse plano de fundo para você entender que quando Deus vela pela tua palavra, Ele falou bem assim com Satanás lá no Éden, quando ele derrubou Adão e Eva, levou Eva levou Adão, aí um colocou culpa no outro, aí Deus começa a penalizar com consequência, aí ele faz promessa até para o diabo no Éden. Ele chama o homem da penalidade, chama a mulher da penalidade, e agora ele vai olhar para a serpente e vai falar: você vai restejar o resto da tua vida. E você, Satanás, não sai de fininho não, não sai de fininho não, vem aqui na minha presença. Da tua descendência da mulher vai sair um que vai pisar na tua cabeça. Deus ainda não tinha o povo, mas tinha a promessa do Messias. Deus ainda não tinha o povo de Israel escolhido, mas Deus já tinha a promessa lá no Éden. Aleluia. Vou repetir novamente para você entender. Deus está falando nesta noite de quarta-feira: hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de perdão, hoje é dia de promessa ser cumprida, hoje é dia de Deus movimentar a sua vida espiritual. Deus falou com Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 12, vai dizer: Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra, pela minha promessa.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não ando por vista, aleluia, porque não tem Tomé aqui não, né? Eu vou lá só para ver o que está acontecendo. Deus não chama ninguém por vista, Deus chama pelo ouvido. É Deus falando: Abraão, eu não vou aparecer para você, não vai ser nada impressionante não, eu vou somente lançar a minha voz, e se você tiver... E tem gente assim: eu só vou sair de casa, eu só vou para o culto, complexo de inferioridade. Eu só vou, se o pastor vir, só se eu vou. Se Deus descer aqui dentro de casa, você vai morrer esperando Deus descer lá. Deus vai descer a voz dele falando: sai daí, procura uma igreja, procura um pastor. Deixa eu ver se tem crente aqui. Dá glória a Deus aí, abre a boca da glória, rapaz. Olha o cenário, irmãos, de Abraão. O pai era fabricante de ídolos, ou seja, de dinheiro. Ele fornecia para muitos caldeus estatuetas, ou seja, ídolos feitos por barro de argila, e vendia muito, vendia o necessário para Abraão ter uma herança perpétua. Mas Deus olhou para Abraão e falou: a casa é idólatra, se o pai morrer tem a perpetualidade da herança. Mas Deus olhou e falou: eu preciso continuar na promessa. Abraão, eu continuo preservando a minha promessa, mas tem que ter gente disponível. Eis-me aqui, Senhor. Quem vai ir por mim? De quem ir por nós? Quem vai, Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Onde é a seara, mas poucos são. Me ajuda a pregar esta noite. Sai! Porque Abraão tinha o contexto todo para ficar dentro de casa e não sair. Mas a voz desceu tão forte que ele ouviu, guardou e praticou. Você é ruim, dá glória a Deus. Nem sinalizando você dá glória, né? A voz ouviu, guardada no coração, e ele começou a andar falando: eis-me aqui. Eu posso contar com você, Abraão? Pode. Eu posso contar com você, Abraão? Posso. Tem duas mãos levantadas. Eu posso contar com você, Abraão? Posso. Então lá vai promessa: uma grande nação vai ser de ti. Deus, eu te abençoarei. Três, eu serei teu nome. Quarto, tu será uma bênção. Quinto, quem te abençoar, abençoado será. Sexto, quem te abençoar, abençoado será. E sétimo, bendito será as famílias na terra por causa de você. Se você disponibilizar hoje para o Senhor, as bênçãos, meu Deus, a sua onda. Se você colocar: Senhor, eis-me aqui, Deus está liberando promessa agora para alguém aqui que se colocou para trabalhar na obra, para ir para os enfermos, para ir atrás de quem necessita. Deixa eu ver se tem crente aqui comigo nesta palavra. Abraão pensou em duas vezes. Agora, será que hoje a gente abandonaria o trabalho de dinheiro? Abandonaria a hora extra? Tem gente falando: vou fazer um serviço a mais para ganhar uma hora extra a mais. A vida espiritual está se acabando. A vida ministerial está se acabando. Abraão está falando: eu abro mão da minha herança. Glória! Eu abro a mão do que terá meu pai tem para deixar para mim. Para quê? Para seguir a promessa que a voz desceu sobre mim e falou: eis-me aqui. Eu vou ir na promessa que o Senhor colocou na minha vida. 7 promessas Deus faz a ele. E a Bíblia vai dizer que agora ele tem um filho, Isaac. Por acidente de percurso, eu vou dizer assim, ele teve Ismael por desobediência. Mas o filho da promessa era? Deixa eu ver se
bíblica? Era Isaac era o filho da promessa. Significado isso, quando o anjo aparece, os três anjos, um era ali, era tipo, a tipologia fala que era Jesus, um daqueles anjos, e ele fala bem assim com Abraão: tu terás um filho. Mas eu já tenho 100 anos. Você não entendeu não, irmãos? Com 100 anos alguém faz filho? Sara tinha quantos anos? 90 anos de idade. Mas Deus falou lá com a serpente, lá no Éden: vai vir um que vai pisar, e eu vou levantar pessoas até chegar à minha promessa. Aleluia! Glória! Sara deu uma risadinha e falou: só por causa do deboche da tua esposa lá dentro da tua casa, porque todos nós temos uma Sara e um Abraão dentro de nós. Sim ou não? O Abraão que fala: eis-me aqui, Senhor, vou agora. E uma Sara está falando: nossa, eu tenho uma conta para pagar. Não dá não hoje, hein? Acho que vou ter que cancelar isso daqui. Ai, meu Deus, lava séria. Nós temos uma Sara da dúvida dentro de nós. Mas aleluia, para vergonha de Satanás, nós temos um Abraão falando: a conta deixa para depois. Eu vou servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Um está querendo ficar, outro está querendo ir, mas prevalece o espírito. A carne, o espírito briga constantemente. Mas nesta noite, o espírito vai ganhar. O espírito vai ganhar. O espírito vai ganhar. O espírito vai ganhar. Levanta a mão. Você vai trocar o forró pela igreja, os banquetes na mesa de Satanás, pela santa ceia do Senhor. Eu profetizo isso para você e para a tua família. Olha, eu estou sentindo uma presença de Deus em cima de saudade, irmão. Ai, Deus está velando por pessoas aqui. Sabe por que você está vivo ainda? Deus está velando pela sua promessa. Senhor, eu tenho 100 anos, a minha esposa 90. Não tem problema. Eu sou o dono da promessa. Eu garanto a vitória. Estou falando com pessoas aqui que passou tempo e já a promessa já parece que não vai acontecer mais. Mas Isaac está vindo aí. Isaac está vindo aí. Isaac está vindo aí. Tem uma irmã entendendo ali. Glórias a Deus, tem uma duas. Isaac está vindo aí. Que Isaac passou? O deslize que você teve no meio do percurso não vai atrapalhar. Isaac vem. Agarra. No meu caminho não é para entrar. Mas Deus está falando: ah, meu Deus. O acidente aconteceu no meio do percurso. Já era para mim, já está longe. Já era para você estar mais longe ainda. Mas o diabo atravessou Agar e Ismael na nossa frente. Mas não tem constância. Deus está falando: Isaac está vindo aí. Recebe. Recebe. Isaac está vindo aí. Sabe o que Deus está me mostrando aqui? Abro parênteses agora, vou continuar a pregar. Deus está indo dentro da mesa de juiz e de advogado. Eu vejo uma papelada sendo contada assim, ó. Parece que quando o juiz pegou, aleluia, a papelada e começou a desbrulhar a papelada, Deus está falando: hoje já tem uma irmã recebendo. É só para palavra profética, irmãos. Aleluia, não é repetida, uma vez só. Deus está falando: eu estou tocando no Isaac. Eu estou tocando na promessa que você acha que não vai acontecer. Eu estou vendo gente chorando. Fique em espírito comigo. Deus vai trazer. O telefone vai tocar. A porta vai bater. Isaac está nascendo, Isaac está evoluindo,
Isaac, Isaac, ele dá aleluia. Coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, Isaac. É como fosse uma passação de promessa que estava sobre Abraão e Isaac. Isaac começa a sua vida. Olha para cá, irmãos. A primeira coisa que me chama a atenção em Isaac, que Abraão abriu vários poços naquela época. Era de comum alguém abrir poço, porque não tinha água encanada, era poço, cisterna. A Bíblia vai mencionar para nós que ele agora começa a desentulhar todos os poços filisteus. Entulharam todos os poços que Abraão tinha aberto. E a Bíblia vai mencionar para nós que Isaac começa a desentulhar todos os poços. Só que vem, Lediane, até vi você postando lá no grupo sobre isso, fome. Veio uma grande fome, olha para cá. E quando a gente fala de fome dentro da Bíblia, é desespero, sabe por quê? Porque pessoas saíam da casa de Deus e corriam para outras terras para buscar refúgio. Olha para cá. Aconteceu isso com Abraão. Quem me ouve, diga amém. Aconteceu isso com Abraão. Abraão veio uma grande fome para toda aonde eles estavam na Mesopotâmia, ele vivendo. A Bíblia vai dizer que Abraão pegou a família, tudo que ele tinha, e foi para o Egito. E ali aconteceu aquela tragédia de Agar vir junto e atrapalhar o percurso da promessa. Aconteceu isso com Isaac também. A Bíblia vai dizer que quando veio a fome, Isaac colocou no coração falando: vamos para o Egito, vamos correr para lá, porque lá tem mantimento. Só que a voz de Deus veio sobre ele e falou: não vai para o Egito, continua nessa terra que eu vou te honrar, continua dentro de Jerusalém. Não é momento ainda de ir para a Judeia, nem Samaria, nem confins. Continua fiel dentro do lugar que eu te coloquei. Era Deus falando: se for para o Egito, tem até comida lá, mas vai morrer espiritualmente. Aleluia. Deixa eu explicar isso aqui. Tem muita gente que pega serviço à noite, irmãos. É como fosse isso. Ele está falando: eu vou deixar de congregar porque eu estou passando fome, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer sustento. Era Deus falando com ele: não deixa da igreja para trabalhar à noite, não deixa de fazer a obra por causa, aleluia, de fome. Deus está falando com Isaac: continua dentro, que eu vou mandar providência. Olha para cá, para você entender o que estava acontecendo com Isaac. Isaac tinha herança de Abraão, mas nem isso deixava ele em paz. Sabe por quê? Porque ele precisava correr com a sua família, com seus servos, com seus animais. Ele precisava de sustento. Olha o que aconteceu com o marido de Noemi, Elimelec. Saiu da casa de Deus, que é Belém, e foi para Moabe, na terra dos Moabitas. Morreu ele e os dois filhos, e Noemi ficou sozinha. Mas graças a Deus que Deus preparou a Ruth para ficar do lado dela até o final. Então tem decisões que a gente está tomando que nós não estamos pedindo direção a Deus. Quem anda na presença de Deus não anda mais com seu nariz. Ele te guia, ele é o seu pastor, é a sua direção. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, é do Senhor. Eu ia até para pregar, até para fazer agenda. A gente tem que pedir a Deus confirmação. Tem gente que fica doido, não pode ver a agenda, já vai riscando o caderno, agenda para cá, agenda para lá. Eu já vi gente, aleluia, pastor, eu já vi gente morrendo por falcatrua de agenda, armado para matar, porque um zóio grande desse tamanho. É Deus falando: eu quero pregar na palavra, mas vai na minha direção. Se eu falar vai, vai. Se eu falar não vai, não vai. Paulo estava doido para ir, pastora, para a Ásia, e depois ele queria ir para a Cilícia. Olha o que o Espírito Santo falou com ele, apresentou para ele, falou: não é da minha vontade você ir para a Ásia. Ah, então eu vou para a Cilícia. Não é da minha vontade você ir para a Cilícia. Quando ele vai
vem um varão em sonho e fala: vem para cá, para Macedônia. Ah, você não entendeu. Você está falando: no lugar que eu vou te levar é onde o Gadareno está. Aleluia. Aleluia. Deus só vai te levar no lugar certo, no lugar que Ele quer que você entre. Isaac tentou ir, só que a voz de Deus entrou e falou: não vai, continua nessa terra que eu vou te honrar. E aonde que ele estava? Na terra dos filisteus, que era Gerar. Só que Deus falou com ele: não sai, porque você lembra da promessa debaixo da coxa do seu pai? As promessas que estavam sobre a cabeça dele está sobre a sua. E eu vou fazer você aceite promessa, vou continuar. Não é só Abraão que eu fiz a promessa, você é a continuação da promessa da cabeça do seu pai. Você é a continuação da minha palavra, da minha promessa. Não saia de Gerar. A Bíblia vai dizer que ele não saiu. E volta aí, ele começa, minha irmã, a plantar. Ele começa a jogar semente. A Bíblia vai dizer que naquele ano ele colheu 100 por 1. Oh, glória seja dada a Deus. Ele está falando: oh, irmãos, isso aqui é forte, sabe por quê? Porque tem muita gente desobediente no vento. Fala: Senhor, por que eu estou aqui? Por causa desse levante. Por que isso? Por que aquilo? Desobediente. Mas quem é obediente fica no lugar que Deus quer e vai plantar e vai colher e vai plantar e vai produzir. Aleluia. A obediência desse irmão aqui nosso é tudo, é segredo. Não pode nem revelar isso, é segredo. Obediência é obrigação nossa. Você já viu a parábola do samaritano? Quem estava descendo de dentro de Jerusalém era quem? O sacerdote e o levita. Descendo para onde? Para Jericó. Sabe por quê? Porque se não está bom em Jerusalém, eu vou descer para Jericó. Jericó é mundo, Jericó é lixo, Jericó é passado. Jericó bate dentro de você falando: vem, volta pro forró, vamos dançar um funk. Jericó automaticamente está todos os dias batendo na nossa porta, falando: ei, volta pra cá, que saudade, hein? Aí vem, aleluia, louvado seja Deus, os manchados de Satanás. Só que a Bíblia vai dizer: colocou Deus no coração de Daniel o desejo de não se contaminar. Aleluia. Glória a Deus. Falando conosco. Olha pra cá, irmão, isso aqui é forte. Continue a gerar, porque de pão, de fome você não vai morrer. Porque dentro de Gerar, engraçado que Gerar não era, olha pra cá, não era terra. A terra prometida era qual? Canaã. Mas Deus está falando: fica nessa terra que não vai te faltar nada. É Deus falando: vai vir a perseguição, vai vir as afrontas, mas não saia daqui e volta para onde eu te tirei. Olha, eu vou repetir novamente. Deus está falando: vai se levantar gente de lá, de cá, vai gente te afrontar, vai gente te humilhar, mas não saia. Isaac, você está no percurso certo e correto. Não saia, não saia. Não saia. Quantas pessoas, por medo de morrer de fome, desviou a rota do Senhor e pereceu? Mas Isaac ouviu a voz de Deus. Olha o segredo aqui. Pega a senha, levanta sua mão e pega a senha e fala: pega a senha. Pega a senha. Qual é a senha? Obedecer a voz de Deus. E Deus falou que você não vai perecer nessa terra. Não vai perecer nessa terra. Já caminho para o final, olha para cá. A Bíblia vai dizer agora que ele planta e colhe 100 por, só que 100 por 1, repete comigo: 100 por 1. Ou seja, deixa eu só te explicar aqui a lei da semeadura. Ele plantou uma semente. Tem uma pessoa viva ainda no corpo de gente aí ainda. A lei da semeadura, quando a gente é obediente, a gente planta 1 e colhe 100. Planta 2 e colhe 200, está fraco ainda. Colhe 10 e colhe 1000, aleluia. Planta 10 e colhe 1000. Quem está na obediência do Senhor, troca de
igreja. Essa igrejinha aí não tá com nada não, troca de igreja. Pessoas que estão atrasadas ministerialmente, aleluia. Muita gente atrasada, porque falou bem assim, aleluia, sai dessa igreja que não presta. Essa igreja não vale nada, esse pastor não vale nada. Num dia que você achou uma igreja boa aí, você me fala, irmão, que eu vou congregar também. Porque a igreja começa a ficar ruim, é você me olhando, é nós que faz a ruindade dentro da igreja. A igreja não é isso aqui, é nós, é nós. Pessoas que saíram antes do tempo, que estão debaixo de uma maldição terrível. Mas Deus está falando através de Isaac. Continua onde você está, não abre mão. Mas a sede me chamou. A sede tem um microfone bom, tem retorno bom, as paredes são bonitas, tem carta de recomendação bonita, tem uns carimbos bonitos, aquela conversão é melhor ainda. Mas Deus está falando, fica em Gerar, fica em Jerusalém, não vai procurar aparência não, rapaz. Está tendo pão todo dia aqui, não abre mão. Aleluia. João 7,37, acabando a festa dos judeus, Jesus se colocou e falou: quem tem sede de mim, venha e beba, beba, beba. Versículo 38, e de você fluirão torrente de água. Ah, irmão, você não. Deus está falando, eu dei essa água para você, e outras pessoas estão sendo alcançadas, outras pessoas estão cheias, por causa da água que eu falei, venha e beba, e você bebeu, e quem bebe dessa água, tem água para dar, tem água para distribuir, irmão. Olha para cá, não saia de Gerar, porque Gerar vai produzir 100 por 1. Só que aqui um problema, os filisteus, os moradores ali daquele lugar começam a ficar aborrecidos, porque Isaac estava prosperando muito. E outro gancho que eu entro aqui rapidamente através dessa palavra, a teologia da prosperidade tem crescido muito nos nossos ambientes, irmãos. Muito. O que é a teologia da prosperidade? Que você sempre vai ser rico, você não vai ser pobre. Que você sempre vai dar e não vai precisar ter. Glória a Deus por isso, né? Só que isso daí é um ensinamento errado. Ensinamento certo eu vou te dar agora. Você tem mão para receber? Seja fiel à palavra que eu te coloco na prosperidade. Acabou, glória a Deus agora? Era Deus falando, Isaac, continua fiel à minha fidelidade, continua obediente, compromisso, tenha comprometimento, que eu, além de honrar você, vou prosperar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre teus netos, sobre os teus negócios. Prosperidade, irmãos, prosperidade não é prioridade, prioridade é fidelidade. Prosperidade é consequência de uma prioridade. Glória a Deus ali, glória a Deus, né? Se você serve a Deus em corpo, alma e espírito, pode ter certeza que a mão de Deus próspera vai estar sobre a tua casa. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar óleo sobre a tua cabeça, não vai faltar capa, não vai faltar. Olha pra cá. Só que incomodou, irmãos. Ele estava crescendo tanto em uma terra que não era dele, mas Deus falou: continua nessa, continua nessa, continua nessa, que eu vou te honrar. Só que quando a gente começa a prosperar, pastora Regina, quando a gente começa a ter uma mania, né? Eu profetizo que daqui uns tempos você vai estar num tempo maior. Aí a primeira coisa que a pessoa fala, tá roubando lá. Olha o pastor dando um carro novo. Olha o irmão tendo uma coisa nova. Está repreendido todo o olhar desgraçado dessa igreja. O olhar de maldição cai por terra agora. Quem anda na fidelidade, as mãos de Deus estão estendidas para abençoar.
contenderam. Olha só, o que me impressiona aqui, irmãos, a Bíblia diz que o homem mais que nunca ficava muito, eu acho isso também uma desordem bíblica também, que o homem mais temperado era Moisés, a Bíblia diz, mas não era, né? Isaac é que não contendeu, irmãos. Isso aqui é um aprendizado para nós. Entulharam todos os poços que ele tinha desentulhado. Mas uma coisa, você lembra que eu falei há minutos atrás? Que a promessa estava sobre a cabeça dele. Você não entendeu? Você lembra de Ló e Abraão? Não era para Abraão levar Ló, ele levou Ló. Aí Ló falou bem assim: eu estou com Abraão, a promessa está na minha cabeça. Eu faço e desfaço aqui, eu mando e desmando aqui. Tem muito Ló dentro da igreja, né? Aleluia, a bênção está sobre a cabeça de outra pessoa e ele está envolvido, ele está achando que a promessa está sobre a cabeça dele. Aleluia, a Bíblia vai dizer que os pastores de Abraão e Ló se contenderam. Aí Abraão falou bem assim: olha, vai, escolhe um lugar aí para você ir e eu vou para um lugar, vamos se separar nós. Se há contenda, vamos se separar. Olha para cá, aleluia, louvado seja Deus. E olha só Ló, o tão maldoso que Ló, para não falar outra palavra, ele escolheu as campinas verdejantes e deixou Abraão aonde? No deserto. Isso é forte. Já que eu estou debaixo junto da promessa, eu vou aproveitar, eu vou subir no ombro, eu vou aproveitar da promessa do meu irmão, eu vou pegar o ministério nas costas dele, eu vou usar o nome dele para Deus me honrar. Eita glória, oh Deus que sonda os corações nesta noite, oh glórias a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Abraão, quando pisa leiteando dentro do deserto, deserto da água, deserto da verde, não dá, mas a promessa está sobre a cabeça de quem? De Abraão. Quando ele pisa no deserto, ele multiplica a prosperidade na vida dele. É Deus falando: Ló, você pode até tirar vontade em cima de Abraão, mas a promessa está sobre a cabeça dele e ele vai aumentar muito mais de você. Isaac começou a crescer tanto que começaram a fechar os poços que ele tinha reabrido. Isso é sério. E a Bíblia vai dizer para nós que Isaac, ele não se contendeu com aquilo, ou seja, ele não partiu para a briga, não partiu do olho por olho e dente por dente. Sabe o que ele fez? Ele foi para outro lugar. Isso aqui é forte, irmão. Fica ligado aí, eu já libero 5 minutos nessa palavra rema e finalizo agora. Olha para cá. Tamparam os poços todos, falando: você não é bem-vindo mais aqui, vaza. Meu Deus. É dolorido, né, irmãos? Se fosse hoje, gente, você sairia do lugar? Ia parar até na justiça, né? Não larga o meu lugar. Mas Isaac entendeu que a promessa estava sobre a cabeça dele. Aleluia. E ele falou: não tem importância, estou saindo. Se eu sou um problema, eu estou saindo. Isso é forte, né? A Bíblia vai dizer que ele reabriu um poço novamente em Ezequiel. E lá também eles contenderam contra ele. E ele saiu. Ezequiel quer dizer contenda. Olha a primeira coisa que fez: ficaram de olho grande na prosperidade. Segundo, tamparam os poços que ele tinha desentulhado do teu pai Abraão. Terceiro, ele saiu do lugar e foi para outro. E eles foram lá tirar pai de Isaac. Isaac falou: não tem problema, pode entulhar o poço, estou indo para outro lugar. Ezequiel quer dizer contenda. E a Bíblia vai dizer que ele vai para Sitna, que quer dizer briga e inimizade. Olha para cá, ele vai para lá também, eles vão para lá arrumar briga também, por causa do poço aberto e por causa falando que a terra era deles. Aí Isaac falou: não tem problema, eu vou mais adiante, fica com o poço. Você tem uma mão para levantar para receber? Tem gente que
está ficando com o que é seu, mas o que é seu, não vai prosperar na mão de outro. Levanta a mão, irmãos, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu lembro que 5 anos atrás eu tive que abrir mão de uma congregação por causa de rebelião. Deus falou assim com o meu coração: ei, não fica apavorado, filho, descansa na minha presença, não vai durar muito, porque a promessa está sobre a tua cabeça. Se eles estão pensando que vão ficar com o teu poço, não vão, porque o poço é seu. Nós vamos aproveitar daquilo que você construiu aqui, ó, no joelho dobrado. Não vou destruir aquilo que foi peleja, foi dificuldade. Levanta a mão, esse dom aí não vai ser roubado, pode até ter fracassado, mas Deus está vindo com a tua mão direita e dizendo: filho, eis-me aqui, eu te levanto pela mão direita e te digo: eu te ajudo. Irmã, minha pastora lá. Agora, se Isaac não fosse perseverante, lá em Romanos 12 está dizendo o quê? Perseverai-vos na oração. Fala aí, pastoral, para todo mundo ouvir. Confiar no Senhor. Romanos 12 está falando: quem espera produz esperança. Quem tem confiança produz perseverança. É Deus falando com alguém aqui, aleluia. Irmãos, dói alguém tomar algo de nós, não virar as costas e sair ainda como errado da história, e alguém tomar aquilo que é nosso. Mas não tem problema, Isaac está falando: fica aí com o lugar da contenda, porque eu não estou no meio de contenda. Fica aí no lugar de briga, que eu não estou no lugar de briga. Fica aí no lugar de discórdia, que eu não estou no meio de discórdia. Não tem importância, eu vou para outra terra. Se fechar aqui, Deus abre lá. Se fechar lá, Deus abre lá, papai. Rapaz, eu não abro a boca, glorifica a Deus. Se Deus tirar você da serra porque seu ministério se acabou, não tem problema, Deus está abrindo rebote para você passar hoje. Quando ele chega em Rehobote, versículo 22 que eu li, aqui está a palavra rema. Olha para mim para você pegar, que eu já encerro agora. Quando ele pisa em Rehobote, a Bíblia diz para nós, instrumentistas, isso é forte, irmão. Arde meu coração essa palavra. Quando ele pisa, a Bíblia diz que ninguém mais foi contender e brigar com ele. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando: enquanto tem gente se levantando, enquanto tem gente te perseguindo, não é o lugar ainda que eu te quero usar, que eu te quero livrar, te capacitar. É um lugar que eu estou preparando o Rehobote para você aqui hoje. Rehobote quer dizer o quê? Lugares amplos. Pega isso aí, Lediane, para você. E lugar amplo, irmãos, não é lugar grande. Eu fui estudar hoje no hebraico, na raiz hebraica do texto, porque essas traduções novas, nossas, que nós temos na mão, roubam muito a tradução original da língua hebraica e do grego, que é o Novo Testamento. Então eu usei no original para não pegar traduções erradas para passar para a igreja. Olha para cá. Rehobote quer dizer lugares amplos. Repete: lugares amplos para você é o quê? Lugares grandes, né? Sim ou não? Sim. Mas Deus está falando, essa palavra tem ambiguidade. O que é isso? 2 sentidos. Deus está falando para alguém aqui: exegue contender. Sidna contender. Quando ele pisou em Rehobote, este é o meu lugar. Olha para cá, lugares amplos. Mas o lugar não era grande, era pequeno. Meu Deus. É Deus falando com você. Lugares amplos hoje não é lugares grandes somente. É resultado que você vai ter daquela oração lá atrás, daquela baixada de cabeça. Eu lembrei de Romanos 8, 28. Aleluia. Se Deus é por nós, se Deus é por nós,
se coloca de pé. Pega na mão do seu irmão. Glória! Pega na mão dele. Meu Deus. Tem Reobote hoje se abrindo para pessoas aqui. Aleluia. Aí, ó, tem um creio aqui em cima do altar. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra rema aqui? Vou repetir novamente, pastor, porque a gente não entendeu ainda. Deus está falando, o Senhor, 14:14 de Êxodo, o Senhor pelejará por vós, vírgula, e vós não vai para o Facebook rebater, e vós não vai para o Instagram rebater, e vós não vai para o WhatsApp rebater, e vós não vai puxar a faca para dar facada nos outros, nem tiro, e vós calarei. Esse é o segredo de Isaac. Isaac podia falar, racha fora que esse aqui é meu lugar. Eu tenho promessa. Tem gente que abusa porque tem promessa, né? Tem gente que abusa. Quem conhece gente abusada? Eu conheço muita gente que só porque Deus chamou ele é abusado. Mas quem é escolhido de Deus não é abusado. Aleluia. Faça isso. Sim, Senhor. Eu tenho promessa, mas eu continuo sendo servo. Jesus pegou uma semana antes de ir para a crucificação. Ele pegou, ajoelhou e lavou os pés dos discípulos e secou. Jesus falou, quem é maior no meu reino não é quem é servido. Era você está dando glória. É quem serve. Levanta a sua mão. Tem servo aqui na casa? Tem servo? Tem servo aqui na casa temente? Aquela flor não vai ficar barata. Aleluia, se passou 5 anos, irmãos. Aleluia, o que fizeram comigo. Mas aleluia, aleluia, Deus, isso é forte. Ainda aquilo me magoava, me entristecia, eu chorava, eu gemia, falando, Senhor, eu saí ainda como errado. E tem pessoas aqui falando, eu deixei lugares também que não era para deixar, mas para evitar certas coisas, eu deixei. Aleluia. Deus está trazendo para pessoas aqui lugares amplos, lugares que você vai produzir 100 por 1, lugares que você vai crescer tanto que os outros vão falar como que cresceu. E Reobote não tem contenda, e Reobote não tem discussão, e Reobote não tem tapa na cara. É o seu lugar, é o seu lugar, é o seu lugar. Pega na mão desse irmão. Lugares amplos estão sendo abertos hoje. Fala com seu irmão ali, balança ele, fala com ele. Hoje, o Reobote está chegando na tua história, na tua vida, na tua casa. Que hoje, lugares que eu perdi, que não fazem mais diferença, porque eu tive maturidade de entender que não era o meu lugar, mas hoje está vindo a dupla honra para a minha vida. Levanta sua mão do seu irmão bem lá no alto e começa a sentir um novo de Deus descendo sobre essa igreja. Esse altar aqui tem fogo, já estou vendo fogo aqui. Está vindo um Reobote para a tua vida, pastora Regina. Aleluia, Deus falava comigo, glórias a Deus, que ainda ali não é. Aleluia, ali ainda, glórias a Deus, não é. Mas eu te falo, o Reobote está chegando, lugar amplo, um lugar que não vai ter mais discriminação, mas apontamento de dedo. Nesta noite recebe. A igreja recebe agora essa palavra profética da glória. Aleluia.
lugares que eu pisei, irmãos, que o tráfego estava. A droga estava na sintonia alta. Mas quando eu pisei o pé por causa da promessa que Deus tem na minha vida, o rebote entrou naquele lugar. Aleluia. Eu profetizo que pessoas aqui vão entrar em ambientes e a bênção vai entrar junto com você. A libertação vai entrar junto com você. E Seba, tem juramento, tem juramento. Isaac falou: Deus, obrigado, eu continuo. Eu faço uma aliança contigo perpétua aqui com o Senhor. Eu faço um altar, uma memória. Oh, glória a Deus, e essa memória é para te agradecer. E essa memória também é para fazer um juramento contigo, Senhor. Quando ele pisa em Berseba, ele pisa em Berseba. Engraçado aqui, pastor Jean, que ele estava havendo contenda quando ele abriu os poços do pai dele, sim ou não? Quando ele foi para Reobote e abriu o próprio poço, não houve mais contenda. Alguém está entendendo essa palavra? Deus está falando: a partir de hoje você não vai ficar mais escorado em ninguém. Tem uma mão levantada ali. Isso daqui vai parar na vida de muitas pessoas hoje. A dependência de oração. Alabachurianda, alabacendo. O pastor não está entendendo, aleluia. Você vai mesmo pegar o seu pertence e vai levantar e vai falar: eu profetizo a bênção, a libertação, a restauração. É Deus falando com alguém aqui hoje. Você nunca mais vai ficar escorado. Se você quiser, você não vai ser mais um crente 6 horas. Quem está comigo na palavra, diga amém. Cara, que tem muita gente aqui que tem que ter muita experiência ainda para chegar nessa raiz que eu estou pregando. Mas eu já jogo essa palavra sobre a igreja para falar: hoje você não vai mais ficar escorado em Abraão. Enquanto isso aqui foi um tratado de Deus com Isaac, sabe por quê? Isaac falou: vou abrir o poço que papai entulhou. O poço de papai eu vou desentulhar. Aí vinha a contenda, vinha a briga. Aí quando ele pisou em Reobote, volta aí, ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou abrir meu próprio poço. E não houve mais contenda. Ninguém mais entulhou os poços. Levanta a tua mão. Pastor Luiz, eu não entendi ainda a palavra rema dessa palavra. Deus está falando que pessoas vão te procurar e através de você vai ser abençoada. Através de você Deus vai movimentar. A pior coisa, irmãos, é depender dos outros, sabia? Pergunta o cadeirante, pergunta quem usa fralda, pergunta quem tem alguma deficiência. Ei, fulano, pega isso aqui para mim. Acabou, glória a Deus, agora tem gente aí ainda. Ei, fulano, eu quero mijar. Ei, fulano, eu quero comer. Eu quero defecar. Você vai ficar dependente e deficiente até quando? A pastora aqui já está sobrecarregada juntamente com os obreiros. Deus está falando: eu quero te trazer para o meu altar, não para sugar mais a força deles, mas para ajudar, falando igual Arão e Ur, aleluia, pegou na mão de Moisés e falando: Josué vai vencer a batalha. Enquanto Moisés estava com as mãos sozinha, prevalecia, quando ele abaixava, esmorecia. Mas Arão e Ur olharam um para o outro e falaram: o que nós vamos fazer do lado de Moisés? Obreiro estátua, obreiro bonequinho de posto, bonequinho de vitrine, tem que botar a mão no arado junto. Aleluia. Não é para fazer somente aleluia a característica, a aparência que não, eu sou obreiro, eu uso gravata, eu sou irmã da igreja. Não, Deus está falando: eu quero que você bota a mão na obra e fala: pastora, conta comigo nessa obra, conta comigo, levanta a tua mão, que eu quero também
vão parar. Meu Obreiros que foram forjados de sola de sapato. Mas nesta noite tem gente que foi forjado na raiz. Na raiz, na raiz, na raiz, na raiz, na raiz. Eu profetizo que você não vai pedir oração do seu pastor nem da sua pastora. Você mesmo vai ser uma bênção. Olha a promessa que Deus fez para Abraão e percorreu pela descendência. Tu será bendito e você não vai ser mais abençoado. Porque a bênção vai ser tão grande, você está entendendo? A bênção vai ser tão grande que não vai vir mais. Já vai estar ali. E dali vai produzir para lá, para cá. Você não entendeu, né, irmão? Glória a Deus. Vou repetir novamente. Tu será uma bênção. Quando ele fala isso, volta ali. Pastora Mônica, quando ele fala isso, Lidiane, ele está falando assim: até hoje você teve ajuda humana, ou até mesmo a minha ajuda para ser abençoado. Mas hoje você não vai ser mais abençoado. Você vai ser um abençoador. Quem quer ser um abençoador? Pastor, eu não quero parar de ser abençoado. Irmãos, você não sabe qual é a vantagem de ser um abençoador. Por quê? Porque você não vai precisar de nada de ninguém. Aleluia. O abençoador já é abençoado perpetuamente. Ele tem tanto que ele dá, que ele, aleluia, distribui. Fecha teu olho. Vou passar aqui rapidinho, vou te entregar. Ei, moças, coloca de perna. Vem cá, vou ver aqui. Coloca no coração dela. Deus sabe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada pela sua presença, nosso Deus. O Espírito Santo da verdade. Aleluia, bate palma e glorifica a Deus. Aleluia. Glória seja. Quando a irmã sapateava sobre todo esse ambiente, atando na frente, eu via como uma obra de macumbaria estava feita, como tivesse preparado um bolo. Olha, pastor, eu via como uma obra de macumba tivesse como um bolo de aniversário, aqueles 3 andares de casamento. E eu via como a espada passava assim nas 3 camadas. Tem gente ligada aí comigo? Deus falava assim: através da tua vida hoje, eu repreendi uma obra para este lugar. Tem gente que está assistindo esse lugar mesmo. Chamava, tem gente que está, aleluia, batendo na boca. Aleluia, aleluia. Mas Deus falava: é por um tempo aqui. Pode estar vindo aí. Deus vai trazer pessoas para cá que não escoram, mas que ajudam. É essa a sua oração de vocês. Pastor, a gente está acostumando muito mal o povo. Pode falar, né? O povo tem que ser acostumado a vir para cá e ficar. Não é vir para cá e ser um turista, não. Deus quer trazer você para cá para ficar. Porque uma ficada hoje, o ficante fica, tira a honra da
uma menina, uma mulher virgem e bota fora. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Desonra, depois vaza fora. E a igreja do Senhor não tratando como isso, como algo que vem, recebe e não volta mais. Deus fala para você, é para você vir e ficar. Eu quero te usar, eu quero te levantar. Deixa eu te usar nessa noite. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia, preparado. Eu quero falar para aquele jovem ali, ó, de vermelho, faz assim no sol. Não vem cá, não, vem cá, volta aí com ele. Aleluia. Quem embora, diga amém. Pode se sentar, irmãos, pode se sentar. Aleluia. Eu via você vestido como eu, assim, sou. Deus falava comigo, grande vai ser a obra na tua vida, João. Tem muita coisa que você olha dali, não entende, vem um ponto de interrogação na sua cabeça, mas Deus falava, tudo isso daqui, assim diz o Senhor para você, que vou fazer você entender todos os meus mistérios. Alava Juliana, e você é chamado desde o ventre. Não te conheço, mas o diabo lutou para matar você dentro do ventre. Deus falava assim comigo. Ai, Alava Juliana, mas você é um Isaac. Muitos falam que foi um acidente de percurso, mas não foi. Foi a promessa. E hoje uma palavra de maldição é jogada por terra agora na tua vida. 1, 2. Toda palavra de maldição, toda obra ao contrário contra a vida desse jovem, cai por terra agora. Estende as mãos para cá, os irmãos. O Senhor está dando um grande livramento de morte para ele hoje. Se não querem, eu vou levantar quem quer. Vou ir na boca e vou tirar. Vou ir no lugares. Aleluia! E vou levantar gente de valor. Glória! Aleluia! Glória a Deus, bate palma e glorifica. Oh, glória seja dada a Deus. Irmãos, vem cá na frente, eu vou estar dando em posição de mão para vocês. Quem quiser. Aleluia. Quem tomou posse do rebote? Quem tomou posse? Lugares amplos chega hoje. Glória seja dada a Deus em nome de Jesus. Continue nessa marcha. Deixe os outros falar. Aparência não significa nada de uma vida cristã, aleluia. Porque Deus conhece o seu coração, filho. Muita coisa dói nela, sabe por quê? Muito julgamento, tá, irmãos? Eu via, aleluia, não sei dentro desse bairro, dentro dessa cidade, eu não sei porque eu venho só prego e volto, mas eu vi escrito dentro dessa cidade, religiosidade. Mas Deus falava bem assim, olha, a religião pura e imaculada é aqui dentro, o Evangelho de Cristo. Aleluia! Quem segue isso aqui, aleluia, vai ter sucesso. Amém? Vem cá, missionária Joel, pastora, aleluia, a pastora Regina comigo, já está aqui na intercessão. Pode encerrar aí, volta aí também.